Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Galera, hoje nós vamos fazer um bate-papo com um convidado ilustre. O Sérgio trabalhou por 36 anos na aviação, trilhou por 36 anos na aviação. E hoje nós trouxemos ele aqui para que nós possamos ouvir as histórias. Acredito que em 36 anos, uma pessoa que trilhou 36 anos em uma profissão tem muita história para contar. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e nós estamos muito felizes em receber você aqui hoje. Ok? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Inaugurando, né? Esse seu podcast, a trilha. Eu acho que tem tudo a ver, né? É a trilha e a minha trilha profissional. Sim. Então, eu acho que tem tudo a ver a nossa conversa. Sim. Todos nós estamos em uma trilha, né? Todos nós estamos em um caminho e você trilhou 36 anos nesta profissão, né? Aviação. Correto? Como fala? Profissão de aviação? Piloto, né? Nós chamamos normalmente aviador, né? Aviador. E eu tive o privilégio de trabalhar tanto em asa rotativa como em asa fixa. Bom, você pode explicar para nós o que seria a asa rotativa e a asa fixa, para a gente começar? Inicialmente, em 86, fevereiro de 86, eu brevetei, piloto privado, em asa fixa, que é o avião, né? E em 2007, eu consegui também brevetar em helicóptero, que nós chamamos de asa rotativa. Durante os meus 36 anos, metade da minha carreira eu trabalhei em avião, e a segunda metade final, eu trabalhei só em helicóptero, né? E nessas minhas aventuras de helicóptero, eu trabalhei quase que todo o tempo em offshore, que são os voos que são realizados entre o continente e as plataformas de petróleo ou navios que estão em alto mar, né? Era uma empresa de táxi aéreo que prestava serviço para a Petrobras. Asa fixa foi o meu começo. Como eu falei, comecei no Aeroclube de Brasília em fevereiro de 86. Fiz o curso de piloto privado. Em Brasília, na época, não existia o curso de piloto comercial e eu me mudei para São Paulo, justamente para poder cursar em São Paulo o piloto comercial. Em São Paulo, eu fiz o comercial, fiz as horas necessárias e aí, no final de 88, 89, no começo de 89, eu fui ao Rio e fiz a minha carteira de instrumento, né, que não é uma carteira, mas é uma habilidade técnica, digamos assim. Na aviação, você tem coisas distintas. Nós temos as carteiras, temos os CHT, que são os cursos de habilidade técnica. As carteiras são piloto privado, piloto comercial, piloto de linha aérea. Essas são 3 carteiras. E os CHTs, as habilidades técnicas, são equipamentos específicos que você voa, são um tipo de carga ou de voo que você faz, assim como voo por instrumento, voar à noite, voar com chuva, é uma habilidade técnica que você pode ter ou não, depende muito da sua categoria, né? Nossa, que bacana. Então, no caso, o Sérgio, a asa rotativa e a asa fixa são totalmente carteiras distintas. São distintas, porque as pessoas, né, acham tudo voa, né? Mas na minha cabeça era assim, voa com uma carteira. Mas, na verdade, é uma diferença muito grande, né, entre os comandos de avião, a fixa, e os comandos de helicóptero. Haja visto que o avião você trabalha muito pouco os pés e mais as mãos. No helicóptero você trabalha os 2 pés muito e também trabalha as 2 mãos. O helicóptero requer um equilíbrio muito maior, principalmente voo pairado, né? O avião não, o avião correu, sustentou, voou. O helicóptero você tem que trabalhar em várias situações de vento, altitude, a densidade do ar. A densidade do ar é muito importante, né? O voo em altitude é um voo muito perigoso, justamente por falta de densidade no ar, né? Então, são realmente equipamentos totalmente distintos. Quando eu comecei a aviação, Wagner, é interessante que existia, assim, como existe até hoje, né? Uma certa competição entre ser piloto de helicóptero e ser piloto de avião. Pilotos de avião se achavam mais importantes, mais tecnicamente superiores, né? Porque voavam aviões grandes, carregavam passageiros, uma estrutura muito maior, né, do que os helicópteros. E já as pessoas tinham uma tendência, né, de tentar comparar, sendo que quando eu comecei a voar o helicóptero, eu descobri que é totalmente diferente, né? Enquanto um avião carrega 200, 300 passageiros a 850 km por hora, eu consigo pousar de helicóptero num navio em movimento. Eu consigo pousar em cima de um prédio com helicóptero. Eu consigo puxar carga externa com helicóptero. Então, essas diferenças
me deixaram entender, né, que são equipamentos distintos com funções distintas, né? Sim, mas aparentemente, então, você gostou mais de pilotar o helicóptero que o avião, ou não? Eu sempre tive essa tendência de trabalhar mais, né, do voo mais trabalhado. Tanto é que quando eu comecei a fazer aviação, eu também voei desculpa, eu também voei planador, né? Planador é aquele avião asa comprida que não tem motor, é rebocado por um Cara, avião. eu fico Sem indignado sem entender. entender como é Bom, você veio do interior, né? Então você já deve ter observado os urubus voando, né? Aham, sim. O urubu começa a voar baixinho, bate asa aqui, asa ali, de repente ele para de bater a asa, Começa a começa a planar. rodar e ele É. plana. Isso porque ele encontrou uma térmica. Nessa térmica existe uma elevação do ar. Então ele consegue girar, para se manter dentro da térmica e ele sobe. É como se fosse um chafariz de ar em ascensão. Então, baseado nesse princípio, nós somos rebocados por um avião, somos desligados do avião 500 pés, alguns lugares a 300 pés, e nós saímos como urubu buscando essa térmica. Uma vez que nós encontramos a térmica, nós giramos nessa térmica, ganhamos altitude, subimos até o limite possível nessa térmica e passamos a procurar outra. Então, nós subimos, descemos e vamos conseguindo deslocamento. Ô, Sérgio, mas esse avião, como chama esse avião? Planador. Esse avião planador, esse avião, ele é muito utilizado, esse avião? É mais para esporte? Como É que funciona? esportivo. É Né? esportivo. É esportivo. Ah. Ele é somente para esportivo. Nós temos planadores de 1 e 2 lugares. Normalmente, 2 lugares é para instrução, né? Eu já dei instruções de planador. E de um lugar é para voo normal ou competição. E interessante que, às vezes, as pessoas falam, poxa, mas voa sem motor? Eu voava planador, por exemplo, em Bauru. E era muito comum sair de Bauru e pousar em Santos. São 500 quilômetros em linha reta. Ô, Sérgio, mas espera um pouquinho, peraí. Vamos lá. Vamos lá que você está planando, correto? Você Certo. está planando. Ok. Aí você fala assim, vou posar. Cara, naturalmente o avião, para ele posar, ele tem que ficar, não tem que desviar. Exatamente. Então, você faz o enquadramento da pista, né? Aham. E como se fosse um avião, descendo, segurando a velocidade. Como que você segura a velocidade? Quebrando a sustentação. É, isso que é perguntar, não tem motor? Não tem motor, você quebra a sustentação, né? Você diminui a sustentação e consegue quebrar a velocidade. Então você vai enquadrando a pista e pousa normalmente como se fosse um avião. A diferença é que o planador pousa muito curto. Você pousa com um planador dentro de um campo de futebol, você pousa numa roça, eu já pousei em roça de batata. E foi até interessante essa história. Eu fiz um pouso uma vez de planador numa roça de batata e fiquei lá, né, parado no meio da roça e vi um cara, né, um Fiat, aquele tempo era um Fiat Turino, se não me engano, aquele Fiatzinho fechado. Ele vem correndo, eu falei, agora eu tô encrencado, o cara vai chegar aqui e vai brigar comigo. Como é que eu destruí metade da plantação dele? Ele chegou e disse, não sai daí, não sai não, que a patroa foi buscar a máquina. Ou seja, ele queria tirar foto. Ele queria tirar foto do planador pousado na roça dele. Beleza, aí você pausa. E precisa sair dali, porque ele precisa ser rebocado. Nós desmontamos, tiramos as asas, e existe uma carreta apropriada, colocamos o que nós chamamos de charuto, que é o corpo do planador dentro da carreta, e as asas na lateral. E aí, rebocamos e vamos embora. O Sérgio, ok. No caso, esse avião planador, então ele é utilizado, como você falou, somente para esportes. Esporte, correto? Exatamente. E ele é rebocado com avião. Só para a gente recapitular, ele é rebocado com avião. Toda vez que vai decolar com ele, precisa de um avião. Precisa de um avião. Normalmente a gente usa aeromoeiro, que é um tipo de avião, são aviões monomotores. Ah, entendi. Existe um cabo, né, de nylon, uma corda de nylon, que prende um ao outro, e nós decolamos na ala, né, sempre atrás, mantendo a altitude um pouco mais baixa. Subimos, dependendo da regra, né, se for competição, normalmente são 300 pés, não competição 500 pés. E aí o piloto do avião, quase que 100% das vezes, é um piloto de planador. Ele conhece o céu, a gente está formando a térmica, a gente tem essa experiência. Então ele conduz você àquela área que tem maior probabilidade de formação de térmica. Uma vez que eu percebo a térmica, eu desligo a corda, liberando o avião. E aí, nessa térmica que eu pressenti, eu começo a girar para tentar enquadrar essa térmica. E se você não conseguir encontrar essa térmica? Eu volto. Nesse caso, nós estamos nas radiações do aeroporto e nós voltamos para o aeroporto. Entendi. O avião deixa você numa distância e numa altitude que você possa voltar.
Esse pouso fora de base que a gente chama é um pouso eventual, não é normal. Normal é você conseguir manter, ganhar altitude, porque nós usamos o que a gente chama de efeito cone, né? Nós começamos a voar em cima da pista do aeroporto e conforme nós vamos ganhando altura, nós vamos abrindo as distâncias. Até que eu estou numa distância, sempre uma distância suficiente para retornar, ou então para fazer o salto para o outro local, que é o meu objetivo. Então era muito interessante em Bauru, só contar uma historinha para você, para ir a Santos, a gente saía de Bauru e nós tínhamos que chegar até a fábrica da Cachaça 51, a propaganda aqui da Cachaça, porque em cima da fábrica da Cachaça 51 tem aqueles tonéis imensos, né, onde a cachaça fermenta, então ali desprende muito calor. Então, em cima da fábrica, era normal e fácil nós conseguirmos, né, térmica suficiente para ganhar mais altitude e poder cruzar a Serra de Botucatu. Então, é como se fosse etapas. Você ganha altura, voa uma distância, ganha altura, voa uma distância, e você vai cumprindo etapas. Que bacana. Esse é o voo do plano. Bacana. Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo, eu não vou falar entrevista, porque nós estamos fazendo aqui um bate-papo e é um assunto que eu acho muito interessante, né? Que é a aviação. Eu acredito que interessa muitas pessoas. Família, o nosso podcast, a Trilha, é um podcast de formato livre, onde nós abordamos vários tipos de assunto, todos os tipos de assunto, né, que a gente acha interessante, nós trouxemos para cá, para que nós possamos fazer um bate-papo, e tenho certeza que isso vai trazer um engajamento entre todos nós. Bom, voltando aqui com o Sérgio. O Sérgio, vamos dar uma pausa rapidamente aqui na aviação. Vamos falar um pouquinho do Sérgio. Você está aqui nos Estados Unidos há 3 anos, correto? Eu cheguei aqui em abril de 2022, vim com a família, né? E a família retornou ao Brasil e veio depois também, mas eu fiquei. Mas eu já conheci os Estados Unidos. Você já voou para cá? Não, eu nunca fiz voo internacional. Mas os treinamentos, né? Os treinamentos que a gente chama de simuladores, são feitos fora do Brasil. Os equipamentos normalmente são estrangeiros e os simuladores não são no Brasil. Então, por exemplo, eu já fiz simulador de helicópteros, né? Na Noruega, já fiz simulador na Suécia, já fiz simulador na França e ultimamente eu vinha já há 3 ou 4 anos fazendo simulador nos Estados Unidos. Você já conhecia bem os Estados Unidos, né? Já conheci os Estados Unidos, já conhecia a estrutura da aviação americana, eu já tinha um bom conhecimento, né, do que era morar, o que poderia ser morar nos Estados Unidos. Né? Ok. Ô Sérgio, hoje você está com seus filhos aqui, né? Família completa, esposa, filhos, correto? E hoje você está trabalhando nos Estados Unidos. Você faz o que hoje? Então, eu me aposentei na aviação. Aposentou na aviação? As pessoas me perguntam às vezes, né? Mas você não voa nos Estados Unidos? Não, eu vou fazer essa pergunta para você. Atualmente nos Estados Unidos eu trabalho com caminhão. Eu sou motorista de semi-truck, né? Que são as carretas. Né? E as pessoas perguntam, mas você saiu do Brasil, era piloto e não voou nos Estados Unidos? O FAA, que é o Escritório da Aviação Americana, ele reconhece as minhas carteiras. Então, as minhas carteiras, a única coisa que eu teria que fazer teria uma prova de regulamento, que existem algumas diferenças, mas eles reconhecem a autenticidade da minha carteira. Eles me têm como piloto. Porém, é difícil você chegar com a experiência, né? Então, se eu vindo para cá, eu teria que ser contratado por uma empresa, entrar como copiloto, trabalhar aí 4, 5, talvez 6 anos como copiloto, para comprovar ou para poder adquirir essa experiência junto à empresa e ser promovido ao comando. E aí, como eu cheguei aqui já com a idade bem avançada, eu não sou mais um menino, eu já cheguei aqui com 61 anos, né, com 62 anos, não era viável eu investir tanto, trabalhar 4, 5, 6 anos como copiloto para voltar a sair comando. Copilotos, né, normal em qualquer profissão que você está estagiando, digamos assim, né, os salários não compensavam. Então, eu busquei alguma coisa que me desse um retorno, né, econômico que fosse ao mesmo nível da minha profissão no Brasil. Então, optei por caminhão. Hoje eu trabalho como motorista de caminhão. Isso porque a outra coisa que tornaria difícil para mim trabalhar aqui são os sindicatos. Né? Se eu entro numa empresa como, por exemplo, a American Airlines, existe uma fila. Eu ia entrar sempre no final da fila.
Então, talvez a idade me alcançasse, eu não conseguisse nem chegar a comando, porque a idade me alcançaria. Nós da aviação temos um problema seríssimo, né, que são nossos exames médicos, né? O exame médico do piloto é muito rigoroso. E depois de uma certa idade, esse exame médico é feito de 6 em 6 meses. Então, a cada 6 meses, você faz o exame médico e, dependendo do resultado, se você tem um diabetes, se você tem uma perda auditiva, ou se você tem qualquer outro problema de saúde, ele suspende a sua carteira, né? A sua licença médica. E sem a licença médica, você não pode voar. Você continua sendo piloto o resto da vida, carteira no bolso, como eu tenho até hoje, porém você não consegue mais voar porque você não tem os exames aprovados, né? Ô Sérgio, nesses 36 anos como aviador, já acarretou algum problema de saúde? Audição? Quando eu comecei a aviação, a audição houve perda, né? Eu tive perda de auditiva durante a minha profissão. Na asa rotativa, no caso é o helicóptero, existem vários problemas de coluna devido à vibração. O helicóptero tem uma vibração muito forte, né? Em alta frequência. E essa vibração, aos poucos, vai causando problema dos joelhos, problema de coluna. Então, normalmente, o piloto de avião tem problemas de perda auditiva e problemas também de visão devido aos raios ultravioletas, né? Sim. Conforme você sobe, o filtro da atmosfera diminui e os raios ultravioletas acabam com uma incidência muito maior na sua vista. E o piloto de helicóptero normalmente tem problema de coluna. Então eu tive perda auditiva, alguns problemas de coluna, mas uma vez que eu parei de voar, me estabilizou, olha, coluna tranquila, e a perda auditiva você não recupera, né? Mas não é nada que traga transtorno, é uma perda auditiva que inviabiliza você no exame médico. Como eu falei, o exame médico do piloto é muito rigoroso. As pessoas às vezes acham que ser piloto é muito simples, né? É tirar uma carteira e voar o resto da vida. Tirar a carteira de carro normal e dirigir, não é assim, né? Mas Wagner, a diferença é muito grande, porque, por exemplo, a carreira do piloto é muito cobrada. Então, eu vou dar um exemplo para você simples. Você se forma em medicina, você faz uma especialização, por exemplo, em pediatria. Uhum. Você cola o seu diploma na parede, você passa 30, 40, 50 anos atendendo seus pacientes como médico pediatra e nunca ninguém bate na sua porta pedindo para você comprovar o seu conhecimento. Na aviação não é assim. A carteira de um piloto vence todo ano. Todo ano a minha carteira vence. Todo ano tem que renovar? Todo ano a minha carteira vence e eu tenho que renovar. E essa renovação, no caso dos simuladores, eu tenho que ir para a Noruega, Suécia, ou Estados Unidos. Eu tenho que fazer uma aula, uma semana de aula teórica. No final das aulas teóricas, eu tenho que fazer uma prova, tudo em inglês. E depois eu faço uma semana de treinamento no simulador de emergências e faço um cheque no final com um profissional credenciado, no caso aqui dos Estados Unidos, pelo FAA. Então, a nossa carteira vence e todo ano eu tenho que comprovar a minha experiência, o meu conhecimento técnico e a minha experiência também técnica, né? Então, para o piloto é muito difícil, é sempre uma dúvida, né? Sim. Porque, dependendo da categoria de voo que você tem, da sua carteira, você vai fazer, por exemplo, um simulador e vai fazer um voo real, né? Um voo simulado, mas dentro dos padrões reais, onde você faz aproximações, pouso, decolagem, órbitas, tudo que requer realmente a aviação prática, né? Então, é uma dúvida muito grande. O piloto, Sim. todo ano é um sufoco. É o exame médico, passei, ótimo, agora vem o simulador. Passei no teórico, vem, agora eu vou para o prático. Passei no prático, é sempre uma dúvida muito grande. Sim. Bom, a rapaziada aí, né, que tem vontade, né, de ser um aviador, né, então, aí tá, né, o Sérgio, na prática aí, como que funciona, né? E é diferente também porque você falou do carro, né? Uhum. Você tem uma habilitação, você pode dirigir qualquer carro, né? Dependendo da sua carteira, até mesmo caminhonetes, vans, etc. Na aviação é diferente. Na aviação você tem uma carteira que lhe permite voar, mas permite voar esse ou aquele equipamento. Então, é outro problema. Eu sou um piloto, estou voando um helicóptero que seria o Airbus 135. Tem muitas horas de Airbus 135. Estou voando Airbus 35, vou voar o Sikorsky 61. Eu sou obrigado a fazer o curso do Sikorsky 61, tudo teórico, prático, e pegar a carteira do 61.
Um ano depois, se eu voltar para o SC135, eu tenho que fazer novamente o curso do SC135, teórico, o curso prático. Então, a carteira do piloto de helicóptero, que nós chamamos de habilidade técnica, é por equipamento. Alguns equipamentos, por similaridade, você consegue até voar. É como se você tivesse uma carteira do Fiat. Da Fiat, você pode dirigir o Fiat Uno, o Tempra e alguns outros modelos da Fiat. Mas aí você não pode dirigir o Chevrolet. Tem que tirar a carteira do Chevrolet. Aí complica, né? E aí você tem que... Cada equipamento que você voa é uma carteira nova. É um desafio novo, como eu falei para você. É um desafio novo, é um teste novo, é uma prova nova. A carreira do piloto não é uma carreira fácil. Tanto é que a gente costuma dizer que ninguém chega a ser um piloto por acidente, né? Pessoas têm que realmente gostar e se dedicar. Porque não é fácil. É uma carreira muito difícil. Bom, para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, né, todos os canais, bom, você passou para a gente aqui, Sérgio, as dificuldades, né? Realmente não é tão fácil assim, mas vale a pena? Sim, quando você gosta, né? Eu sou do tempo do Clube do Capitão Asa. Isso na década de 70, final da década de 60. Era um programa que tinha na TV Tupi, né, onde uma pessoa vestida de piloto militar, dentro de uma cabine de um avião, fazia um programa, como se fosse um programa para chamar desenhos e dar notícias, né? E era a paixão da minha vida aquele programa, né? O Clube do Capitão Asa era imperdível. E vários pilotos da minha geração foram ser pilotos, já motivados por aquele sonho, né? De ser um piloto como era o programa, né? E para nós que somos da aviação, voar é um privilégio. Né? Você não conhece vários pilotos, não existem tantos pilotos, não é tão comum. Agora está se tornando mais comum, que a aviação cresceu muito. Mas não era tão comum você ser um piloto, era uma coisa realmente diferente, porque requer gostar. Voar não é fácil. Voar tem... Muitas pessoas têm medo, né? Tem pânico, né? Então, voar requer gostar. É como andar de bicicleta. Quando você é criança, né? Você tem aquele desafio, né? Entre o medo e a vontade. A criança pequena tem vontade de andar de bicicleta. Ela cai, se rala, se machuca, fica com medo. Mas aquilo passa e uma hora aquele desejo de voltar a andar é maior do que o medo de cair. Sim, ele volta a andar e volta a cair, volta a se machucar, mas ele sempre vai querer andar. É que nem mulher grávida, né? Assim é o piloto, né? O piloto, ele faz os voos, ele curte a aviação, ele passa alguns sufocos, é claro, algumas emergências ou algumas dificuldades, porém, a vontade é maior. Então, a vontade substitui o medo. Tem que gostar mesmo. Tem que a gostar. vontade é tão grande, né? O prazer é tão grande que substitui o medo. Bom, o Sérgio, que bacana, muito, sabe, é muito bom ouvir as histórias, né, e ouvir, né, a sua experiência sobre aviação, não é menos, 36 anos, né, adquire muita experiência. 36 anos, eu comecei em Brasília, como eu te falei, né, são etapas, né, carteira de piloto privado, hoje, para você tirar uma carteira de piloto privado, você faz as provas teóricas, e você faz um curso, né, teórico, presta exame junto à ANAC e recebe uma habilitação teórica. Com essa habilitação teórica, você procura uma escola e você tem que fazer, no mínimo, 35 horas na escola. Normalmente, as pessoas fazem 40, 45, depende muito da escola, do equipamento e da pessoa, é óbvio, né? Eu dei instrução para várias pessoas que não conseguiram tirar a carteira. Não conseguiram. Não conseguiram, porque, como eu te falei, né? É o medo, né? O medo, o nervosismo, né? E isso traz muita dificuldade para o instrutor e, lógico, né? O instruendo. Então, uma vez que você cumpre essas horas na escola, você faz um teste com um checador credenciado, né? Eu também fui checador credenciado. Esse checador testa as suas habilidades práticas e libera você como piloto privado. Depois, você tem que novamente fazer o curso teórico, exame novamente teórico junto à ANAC, voar, tomar, né? Vamos supor que você checou o piloto privado com 40, você tem que tomar mais 160 treino para tirar o piloto comercial. Tá? Como que você consegue essas 160 horas? Você não tem como pagar 160 horas. Mas como piloto privado, você pode voar aviões particulares ou seu próprio. Então, é voando com um colega, é dividindo o voo, é indo no aeroclube, é virando instrutor no aeroclube, é virando rebocador e planador.
Né? São coisas que eu fiz para poder conseguir as horas. Uma vez conseguidas as horas, eu checo o piloto comercial. O piloto, só para me entender, o piloto comercial é o piloto executivo? Não, tem Não, nada a é ver uma coisa diferente? com a outra. Ah, é diferente. O piloto privado é que ele só pode voar sem remuneração. Ele não pode voar para a empresa. Já o piloto comercial, como o nome diz, ele pode ser remunerado comercialmente. Ele pode trabalhar para táxi aéreo, para empresas aéreas, né? Depois que você tem a carteira de piloto comercial, aí você já pode começar a trabalhar. Uma vez que você atinja 1.500 horas de experiência, você pode fazer novamente o curso teórico, novamente a prova, novamente o prático, para te dar a carteira de linha aérea. A carteira de linha aérea permite você a voar qualquer tipo de avião, desde que você tenha o curso específico dele. Como eu falei para você, cada modelo requer um curso específico. Então, uma vez que você tem a carteira de linha aérea e você fez o CHT, o Certificado de Habilidade Técnica de Instrumento, você pode voar qualquer tipo de avião. Bom, a gente observando ele falar, ele fala com propriedade, né? Sabe o que está falando. Bom, ô Sérgio, vamos voltar um pouquinho rapidinho aqui. Você está gostando de morar aqui nos Estados Unidos? O que você está achando da experiência de morar aqui nos Estados Unidos? Então, Wagner, como eu falei para você, eu já conhecia, eu já vindo aqui já há 5 ou 6 meses de fazer treinamentos e cursos, e eu sempre achei os Estados Unidos, todo mundo fala a mesma coisa, a questão da segurança, né? Segurança. A questão de você poder andar mais tranquilo nas ruas, onde você anda e vê realmente que a polícia, né, existe, a polícia trabalha, né? Então, eu gosto. Eu vim com esse objetivo. O meu objetivo, quando eu vim para cá, já no final de carreira, como eu falei para você, foi trazer a família, dar oportunidades aos meus filhos de aprenderem o inglês, né? E terem outra visão de vida, né? De sociedade. Infelizmente, eu adoro o Brasil, mas criar um filho hoje no Brasil está muito difícil, né? E dando a eles, aos meus filhos, essa oportunidade de pelo menos aprender a língua, mesmo que eles não quisessem ficar ou não se adaptassem, mas aprendessem a língua, isso dá a eles oportunidades maiores no mercado de trabalho. A língua inglesa é uma língua mundial, viajo o mundo inteiro, trabalho o mundo inteiro falando inglês. Então, o meu objetivo quando vim para cá era esse, era formar os meus filhos, trazer os meus filhos, para que ficassem um tempo aqui e aprendessem a língua. Aí me surpreenderam, porque ninguém quer ir embora. Não quer voltar mais. Ninguém quer voltar. Eles falam em passear, ver família, amigos, mas não querem morar. Porque aqui eles tiveram liberdade. No Brasil, moravam no condomínio, e o acesso deles era só até a portaria. Quando saía de casa, era de carro, com o pai ou a mãe, porque é perigoso pegar ônibus, é perigoso andar na rua, é perigoso vir da escola sozinho. Então, quando eu era criança, não, você ia a pé para a escola. Sim. Vários minutos, 10, 15, 20 minutos de distância, você ia a pé, andava tudo de bicicleta. No Rio, no Brasil, hoje em dia está muito difícil. Então, a ideia de vir para cá, o porquê que eu gosto daqui. Eu gosto daqui porque você pode puxar o seu telefone na rua, falar normalmente, sem medo de ser roubado. Eu gosto daqui porque a sua casa não tem muro, mas ninguém invade. Eu gosto daqui porque os seus carros dormem no quintal, ninguém mexe. Eu gosto daqui porque existe um respeito muito maior pela pessoa, né? As pessoas aqui não costumam se meter na vida de ninguém, ou dar palpite na vida de ninguém. Então, eu acho que é uma sociedade mais madura. Eu espero que o Brasil consiga chegar um dia a esse nível, né? Mas é uma sociedade bem mais madura, onde lhe dá oportunidade. Se você tem uma profissão, se você tem vontade de trabalhar, lhe dá oportunidade. Não é fácil, não é fácil. As pessoas no Brasil têm uma visão de que você mora nos Estados Unidos e você é rico porque o dinheiro dá em árvore. Aqui o dinheiro não dá em árvore. Não dá. E você É trabalha. uma ilusão que o povo tem, né? Uma ilusão muito grande. Mas a culpa é nossa. A culpa somos nós. Tiramos foto de carro e mandamos, tiramos foto passeando e mandando. As pessoas assim, puxa, o cara aqui trabalhava numa fazenda, era um agropecuarista, e de repente chegou lá, tem uma caminhonete. Então nós criamos essa ilusão. Aqui as coisas são mais fáceis, porque o nosso dinheiro no Brasil é muito fraco. Aqui o nosso dinheiro é. Então, um exemplo que todo mundo sabe é o iPhone, né? E você, com 2 semanas trabalhadas, você consegue comprar um iPhone à vista. No Brasil, com um salário mínimo aqui. No Brasil, você trabalha 3, 4 meses, vai trabalhar 5, 6, 7 meses e não consegue comprar um iPhone com salário mínimo. Então, o nosso poder de compra aqui é maior. Mas ganhar o dinheiro aqui também é muito difícil. É difícil porque você ganha em dólar, aí você paga em dólar. Gasta em dólar. Então, gasta em dólar. Paga aluguel em dólar, você vai comprar alimento em dólar. Tudo em dólar. Né? As taxas, os impostos, tudo em dólar.
Então, ganha-se dinheiro, mas não é fácil. É trabalhado também, não dá em água. O Sérgio, você tem 3 filhos, né? 3 filhos. 2 dos seus filhos, a menina e o menino, né? São totalmente fluentes no inglês. Sim, Né? os 3, na verdade, os 3 são. Mas a sua menina mais nova, ela fala muito bem espanhol, né? É engraçado, né? Essa oportunidade, todos eles, por exemplo, a minha mais velha, por exemplo, trabalha com venda de automóveis e ela atende tanto brasileiros como americanos como hispanos. Então, ela fala espanhol, entende espanhol, ela fala inglês fluente, entende também inglês, mas a pequena tem mais simpatia pelo espanhol. Ela fala um espanhol perfeito, mas ainda não fala o inglês perfeito. É questão de tempo também, Sim. e algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. O meu menino não, meu menino fala inglês muito bom, trabalha também com automóveis, ele trabalha também na mesma concessionária onde trabalha a minha filha, os dois são muito bem. E é aquilo que eu falei para você no começo, são pessoas que voltando para o Brasil, só pelo fato de ter essa experiência de vida aqui e ter o inglês... 3 idiomas? 3 idiomas, é português, inglês e espanhol. Isso faz com que eles tenham oportunidades melhores. Gigantesco. É claro, melhora muito o currículo, né? Então, eu acho que o objetivo de vir para cá, eu consegui, né? Consegui chegar aqui e manter um padrão parecido com o que eu tinha no Brasil, para guardar as devidas proporções. Consegui que eles desenvolvessem o inglês, né? E consegui, como eu falei para você, mesmo não sendo na aviação, ter uma carreira até o final da minha vida profissional, digamos assim, né? Bom, então, praticamente hoje você está aqui pela segurança e também pelos seus filhos, né? Pelos seus filhos. Exato. Pelos filhos. Às vezes a gente fala, não, mas você não veio aqui. Filhos, às vezes, né? Diz assim, não foi por mim que você veio. Né? Eu vim pela família. Eu vim pelo todo o conjunto. Sim, né? sim. Tanto é que fiz questão de trazer todos, né? E eu e a esposa, todos, porque a ideia era justamente essa. Sim. Era a família, né? E a oportunidade para a família. Então, eu estou bem satisfeito com o que eu encontrei aqui nos Estados Unidos. Sim. Ô, Sérgio, bom, geralmente quem trabalha, né, na aviação, ainda mais muitos anos como você trabalhou, conta para nós uma experiência que você teve onde você falou assim, tô morrendo. Você teve essa experiência no ar? Não? Eu tive experiência tanto em avião como em helicóptero, né? Como eu falei para você, eu trabalhei em helicóptero a maior parte do tempo, né? Eu trabalhei de 2007 a 2018, não, 2007 a 2022. Eu trabalhei offshore, que são os helicópteros que vão para o mar, né? E eu sempre trabalhei com resgate, a maior parte do tempo, 90% do tempo, eu trabalhei com resgate aéreo. Então, eu era aquele piloto que sai sempre quando a situação não está boa. Então, sempre que existe uma emergência, era eu que partia, né? Chuva, sol, noite, dia, não importava. Eu partia para atender a emergência. Então, voar à noite, sem lua, em cima do mar, é complicado. Requer um treinamento muito, muito específico, né? Um preparo psicológico também muito específico, porque você não tem referência, né? Tudo preto. Você tem que voar usando apenas os instrumentos do equipamento, do helicóptero. Mas ali tem a direção, ali tem tudo, sim. O que você tem que aprender é confiar no equipamento, né? Pode confiar 100%? Pode confiar 100%, desde que você tenha o treinamento para isso, né? Então, porque você voa, às vezes, 1 hora e meia para ver um pontinho branco lá naquele furinho e saber que você vai chegar lá, né? E às vezes é um navio, e alguns navios não podem parar, né? E você tem que aproximar e pousar em um navio em movimento, não é fácil. Não é fácil. Mas esse helicóptero. Helicóptero. Requer treinamento, requer prática, requer também uma certa predisposição do piloto, digamos assim, né? Não é um piloto melhor ou pior. É uma predisposição de alguns pilotos. E teve vez de você chegar assim e falar assim, ou eu vou pousar, vou pedir perdão aqui, vou morrer. Teve algum momento assim de você falar, preciso pousar? Bom, asa fixa, né? Avião. Em lembra o ano, acho que em 96, eu fiz um voo Brasília-São Luís, no Maranhão, um bimotor, né? Um bimotor de 6 lugares. E a 100 milhas para chegar em São Luís, eu peguei uma chuva muito forte.
tive um problema elétrico, né? Do arraio, metade do meu painel apagou. Nossa. E eu tive que optar, né, pelo meio alternativa. Todo plano de voo você tem o ponto A, de onde você sai, ponto B, onde você vai pousar, pretende pousar, e o ponto C, que é a sua alternativa. E mais 30 minutos de combustível para que você sobrevoe o ponto C. Essa é a regra, né? Então, eu vendo que eu não ia conseguir romper a chuva, eu optei pelo meu ponto C, né, que seria a minha alternativa. Talvez 20, 30 minutos antes de chegar no ponto C, eu consegui falar no rádio. E o operador me disse a seguinte frase: Sérgio, não venha para cá, que aqui você não chuva muito forte, pelo menos 40, 50 minutos ainda de chuva muito intensa. E aí você fica naquela situação, bom, eu estou indo para o ponto B, chovendo. Vou para o ponto C, tem alternativa, tá ruim. E agora? Só que nessa época eu fui no Maranhão, eu fui 20 anos no Maranhão, conhecia o estado inteiro, estava em várias cidades. Então eu optei por tentar um pouso numa cidade chamada Barra do Corda. Porque tinha uma. No Maranhão. No Maranhão. Nós tínhamos uma rádio em Barra do Corda, 540 MHz. Existe um aparelho no avião que você sintoniza uma frequência AM e a antena, o ponteiro do equipamento aponta para a antena. Então eu consegui sintonizar o 540, aproei a cidade de Barra do Corda. Cheguei em Barra do Corda, é uma pista de terra, sem iluminação, no meio do nada. Mas eu tinha uma referência muito boa, porque paralelo a essa pista passava a BR. E nesse ponto, na entrada do aeroporto, tinha um posto da Polícia Rodoviária Federal. Então, se eu chegasse, conseguisse olhar o posto, eu saberia onde está a pista e eu pousaria. Só que eu cheguei lá, não vi nada, não vi posto, não vi pista, não vi nada. A chuva não estava tão forte, mas a camada de ar quente que desprende do terreno forma aquela nuvem baixa, o nevoeiro, não vi nada. Mas resolvi seguir pela estrada. Bom, não consigo pousar em Barra do Corda, vou tentar Grajaú, uma outra cidade, fica depois de Barra do Corda. Só que ao passar num local chamado Alto Brasil, eu consegui ver a cidade. Abriu, digamos, um buraco que eu vi a cidade. Eu pensei, se eu chegar em Grajaú e não conseguir pousar, eu não tenho combustível mais. Então eu vou pousar em Alto Brasil. Interessante, eu em Alto Brasil não tinha pista. Em Grajaú já tinha. Em Grajaú tinha. Mas é mais seguro, né? Eu achei mais seguro eu pousar onde eu estou vendo do que chegar em Grajaú e depois não ter como voltar para tentar voltar ao Brasil. E eu pousei na rua principal da cidade. É de uma cidade pequena, na beira da estrada. A estrada, né, cortava a cidade ao meio. Eu conhecia o local, já tinha ido lá, sobrevoado lá várias vezes. Então, eu, mesmo chovendo, eu fiz aproximação, eu tentei 3 ou 4 metros, dei 3 rasantes, trem embaixo, faróis acesos, você passa bem baixinho, procurando quebra-mola, procurando fiação. Não tinha nenhum quebra-mola, fiação eu achei que não tinha. Era à noite, né? À noite, isso. Era à noite. Quando eu consegui pousar, era 00:40. Ninguém na rua? Na hora não, chovendo. Mas a hora que passa um avião, no interior, o avião passar a baixa altura, meu filho, a cidade inteira veio, só que não veio foi o telefonista, né? Mas aí eu fiz 3 rasantes, defini, concluí, porque o piloto, a gente tem uma máxima que diz o seguinte: se você for para o pouso e duvidar, perdeu metade dele. Então você tem que decidir, ou você pousa ou você não pousa. Você tem que ir para a decisão. Você não pode ir talvez. Não existe isso na aviação. Então eu fiz 3 rasantes. No 4º rasante eu vim para o pouso. E eu consegui pousar na rua principal, atravessei a cidade quase toda e parei em frente a um hotel. Tipo, consegui chamar Hotel Bem-vindo Caminhoneiros. Nossa. Então eu realizei esse pouso, a cidade inteira, né, aquela confusão, mesmo chovendo, a cidade inteira veio. E engraçado como é o interior do Brasil, né? O delegado era um cabo da Polícia Militar. Ele chegou de fardado, de chinelo. Para colocar regra. Ele chegou fardado de chinelo, porque era tanta lama, né? Uma estrada de pista, uma estrada de barro, né? E aí ele disse: e aí, comandante, tudo certo, não quebrou nada, eu estou bem, mas eu preciso entrar em contato com o São Luís, sabe? E ele disse: cadê a telefonista? Fulana, como se conhece, né? Ele falou: ela não veio, não. Então vai lá chamar a fulana para abrir o posto telefônico. Porque ele tinha celular, não tinha. Abriu o posto telefônico.
Passado aí uns 15, 20 minutos, Ela veio. o menino voltou e disse, ela disse que não veio não, que tá Ixi, chovendo. rapaz. Deu ruim. Deu ruim. Aí eu falei, bom, se eu não avisar São Luís que eu pousei, daqui a 1 hora, sai a FAB, né, Uhum. fazendo a busca. Aí eu falei, olha, eu tenho que ligar, então vem comigo. Ele foi, arrombou a porta do posto de telefone, ligou os equipamentos, faz a sua ligação. Então eu consegui ligar para São Luís, comunicar que eu tinha feito um pouso de emergência, mas estava tudo bem. Isso faz com que não seja ativado o serviço salva-aéreo, né? Serviço de busca. Retornei para a aeronave, fiquei acordado, óbvio. Esperei o dia amanhecer, conferi quanto eu tinha de combustível, drenei todo o combustível, vi quantos litros eu tinha e vi que dava para chegar em Barra do Corda. Voltei ao posto telefônico da porta roubada, fiz uma ligação Barra do Corda, Sérgio, aqui em Barra do Corda não está chovendo e o teto está alto, né? A camada do metal. Então eu acabei decolando no mesmo local que eu pousei e indo à Barra do Corda, que era um aeroporto, era uma pista. E mais interessante, foi mais difícil decolar do que pousar, porque a população não deixava. Rapaz, toda vez que eu iniciava a corrida, a população Fechava para ver. fechava para ver, fazer aquele cone, né? Então, muito difícil. Mas, e interessante que eles, eu vou avisar. Aí ele saía de bicicleta, ia lá, da rua, falando com o povo, voltava, afastava todo mundo. Quando eu dava a partir daqui, voltava todo mundo. E eu não tinha muito combustível para ficar tentando. Então, eu acabei optando por arriscar. Decolei, posei em Barra do Corda e eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu passei, né? Tive alguns monomotores. O piloto tive um monomotor. Chegando em São Luís, para atravessar a Baía de São Marcos, eu tive um monomotor também, com 4 passageiros. Inclusive, foi feito um artigo no Correio lá do jornal lá do Estado, né? Que um dos passageiros é um colunista do jornal. Ele classificou como sendo os 20 piores minutos da minha vida. Eu imagino, porque você ficar monomotor com um avião pesado, um Seneca pesado, ele não mantém o voo. Ele vem descendo devagar, mas ele desce. Eu cheguei no aeroporto de São Luís, a minha dúvida é se eu ia conseguir passar o muro do aeroporto, chegar na pista. Tão baixo que eu vim. Então, realmente, para ele, ele passou bastante nervoso. Sério. Mas o piloto não pode ficar nervoso, porque, Wagner, se você tiver uma emergência e eu ficar nervoso como piloto, eu não vou conseguir tomar atitudes sóbrias. Eu vou tomar atitudes por impulso ou por nervosismo, não vou conseguir raciocinar. Então, quando você vê um piloto em emergência, é quando ele está mais calmo. Ele não desespera. O piloto não desespera. Sério, assim, eu acredito que não desespera pelo treinamento emocional que vocês têm. Porque se pegar uma pessoa que nem eu tiver ali, sem treinamento, eu vou querer pular, alguma coisa, não vai dar certo. Ou então vai agir por impulso e vai cometer erros, né? Ô Sérgio, essa história deste pouso de emergência que você teve, é a história do bolo? É a história do bolo. É a história do bolo? Interessante, todo mundo fala, o bolo, não. Na verdade, eu estava transportando um bolo de 15 anos, um bolo imenso. Perdeu o bolo? Não. Perdeu? O bolo chegou na festa. É interessante que eu posei, eu tinha 2 passageiras, uma passageira, eu passei o banco da frente para me ajudar a ver se tinha obstáculos, e ela só ria. Eu falei, nossa, tá igual o filme do Indiana Jones. Ela só ria. Rapaz. E a de trás só rezava, só ficava gritando, Ave Maria, e Ave Maria. Mas o bolo chegou intacto, e eu fui à festa e eu comi do bolo. São histórias da aviação, né? Inclusive, essa história consta de um livro. É mesmo? Existe um livro chamado Histórias e Contos do Maranhão, onde depois de 4, 5 anos desse livro publicado, eu encontrei o autor. E ele falou assim, você como piloto, soube de um pouso que teve na cidade de Alto Brasil? Eu soube. Você conhece o piloto? Eu falei, conheço. Sou eu. Ele falou, na próxima edição eu boto seu nome. Nossa, é um escritor maranhense chamado Márcio Coutinho. Que se alguém tiver bacana. curiosidade, são histórias e contos do Maranhão. Que bacana. Ô Sérgio, quanto tempo nós já estamos no bate-papo aqui? Cadê nosso diretor? Olha, falar de aviação é complicado, porque o piloto não para. Sim. Ô Sérgio, a tua esposa também, ela tirou a habilitação, né? Sim, ela é brevetada, ela fez o curso privado e comercial de helicóptero, né? Ela voou bastante na escola, mas ela nunca trabalhou profissionalmente, porque coincidiu de terminar a preparação dela e nós estarmos de planos de vir para os Estados Unidos, então acabou que ela não trabalhou profissionalmente, mas ela é habilitada, ele é piloto comercial. Que bacana. Ô Sérgio,
tem uma história que eu fiquei sabendo, ultraleve que você teve. Conta pra nós essa história. Bom, ultraleve, as pessoas do ultraleve a gente chama de avião experimental, né? Uhum. Várias histórias do ultraleve, muito sufoco. Deixa eu lembrar que é alguma coisa interessante. Tem uma história interessante. Aconteceu Imperatriz no Maranhão, como eu falei para você, eu voei 20 anos no Maranhão, tem muita história do Maranhão. Você pousou na olaria. Essa foi terrível. Nós decolamos no ultraleve, eu e um colega, que é o dono do ultraleve, quero mandar um abraço para ele, Luciano, e decolamos desse ultraleve, sobrevoamos o Rio Tocantins, e na beira do Rio Tocantins existem várias olarias, são fábricas de tijolo, telha. E ao sobrevoar a olaria, nós vimos um ultraleve no solo. Ele me chamou muito, falou assim, olha lá, tem um ultraleve lá em pousada. Eu falei, pô, interessante, mas ela é muito pequeno. Falei, vamos pousar lá? Eu disse, não, de maneira nenhuma, lá não cabe. Muito pequeno, não vai dar para pousar. Ele disse, Sérgio, que é isso? E o cara pousou, nós pousamos também. Ele não é melhor do que nós, não? É bom, somos nós. E aí eu fui, meu amigo. Fui naquele sufoco. Pousei dentro da olaria. O ultraleve não conseguia parar. No final, perto do muro, eu dei um cavalo de pau, subiu aquele poeirão, paramos o ultraleve. Terminamos de fazer a volta nele na mão, que não tinha espaço, e voltamos taxiando devagarinho e paramos do lado desse ultraleve. Tem 5 ou 6 pessoas em volta, desligamos o motor. E a primeira pergunta que eu fiz, rapaz, como você conseguiu pousar aqui? E ele disse, não pousei não, nós estamos montando. Nós estamos montando o ultraleve. Eu falei, mas como é que você vai decolar? Derrubar o muro, porque do outro lado também é meu. Rapaz, sério. E pra você levantar a boca, o que você arrumou? Aí eu falei, não tem como derrubar o muro hoje? Ele falou, não, porque o rio vai encher, eu só posso derrubar o muro depois da cheia. E aí o passageiro, que tinha 1,90 m de altura, pesava 100 e tantos quilos, desceu e falou, Sérgio, te encontro lá em casa. Dá teu jeito. E graças a Deus eu consegui com muita dificuldade e falta de juízo, né? Consegui decolar e voltar para o aeroporto. Que bacana. Ô Sérgio, bom, eu acredito que esse bate-papo, foi muito bom, né? Foi muito bacana. Nós já estamos, cadê nosso diretor? Quantos? 40 minutos? Já estamos em 40 minutos, Você não fez nenhuma pergunta sobre helicóptero. Bom, vamos... Piloto é piloto. Piloto quer falar de tudo. Vamos lá. Fala para nós um pouquinho sobre pilotar o helicóptero, como que... as maiores dificuldades... O processo de habilitação é o mesmo. Você faz piloto privado, piloto comercial e linha aérea, né? O diferencial entre o helicóptero e o avião é o preço. Normalmente, 1 hora de treinamento de helicóptero custa 3 vezes 1 hora de avião. E pelo preço do equipamento, o helicóptero é bem mais caro do que os aviões, e pela dificuldade também do treinamento, né? Como eu falei para você no começo, pilotar um helicóptero requer as 2 mãos, os 2 pés. É um sincronismo, né? Que existe entre os 4 membros. Então, eu fiz o curso de helicóptero em 2007 e saí do avião, voava um jato na época, um jato executivo, como você chama, né? A aviação executiva é uma aviação particular, não é aviação de táxi aéreo. Então, você é executivo, é um empresário, você tem um avião, eu vou o seu avião, é uma aviação executiva. Táxi aéreo presta um serviço diferente, né? E eu nunca vou em táxi aéreo. A minha carreira de avião sempre foi aviação executiva. Bom, em 2007 eu habilitei helicóptero. Eu sempre fui um piloto que sempre pensei em ter todos os tipos de carteira. Então, por exemplo, se existia carteira de planador, eu voei ultraleve, eu voei acrobacia, eu fiz tudo que era possível fazer para agregar currículo, eu sempre fiz. Aquele avião de puxar faixa, você Rebocar? Rebocar? Sim, reboquei, dei instrução. Tudo que você imaginar. Eu só não vou em vassoura, porque se alguém voar, eu vou voar. É porque eu nunca vi ninguém voando. Mas se alguém voar, com certeza eu vou voar. E aí eu fiz em 2007, eu fiz o curso de helicóptero. Gostei muito. E interessante que eu sou do Rio, né? Eu sou do Rio. A família minha, meu pai e minha mãe moravam na época em Macaé, próximo a Cabo Frio, é o estado do Rio, que é até hoje é o centro de asa rotativa, né, do Brasil, onde existe um bom número de helicópteros, né? Devido justamente à exploração de petróleo na de Campos e ali em volta do Espírito Santo, Rio de Janeiro, aquela região. Então, tentando conciliar, né, voltar para perto dos meus pais
entrar profissionalmente no helicóptero, eu optei por sair da empresa que eu trabalhava por 20 anos, foi até um chorô danado, e ingressei no offshore, que é esse voo para fora da costa, né? E tive a oportunidade de voar aeronaves ótimas, excelentes equipamentos. E hoje em dia, se eu disser para você que tem helicóptero que é mais sofisticado de equipamentos e tecnologia do que aviões de carreira, talvez você não acredite. Mas hoje em dia você tem helicóptero que é tão equipado quanto um Boeing 777, sabe? São de alta tecnologia. Eu cheguei a voar, na época, o helicóptero mais tecnológico do mundo, né? Mais completo do mundo, né? Geralmente os helicópteros, os maiores helicópteros, eles suportam até quantas pessoas? Eles levam até quantas pessoas? Eu voei 8 anos na Amazônia, offshore, né? Eu trabalhava numa empresa de offshore, um táxi offshore, mas na Amazônia também se explora petróleo. Só que na Amazônia não tem estrada. Então, tudo que é transportado para os locais de perfuração é via helicóptero, né? Tanto pessoal como maquinário. Então, lá eu trabalhei por 8 anos num helicóptero que tinha capacidade para 18 passageiros. 18 passageiros. Grande, né? É o Sikorsky, né? Sikorsky 61. Inclusive fabricado aqui, né? Foi fabricado e é fabricado até hoje, o Sikorsky 92 aqui em Canela, né? Então, é um helicóptero de 18 lugares e nós conseguimos puxar até 3.000 quilos na carga externa, que é o helicóptero puxando aquela carga pendurada, né? Isso é no meio do mato? No centro da Amazônia, ela está a 600 quilômetros de Manaus. No meio do nada. A Petrobras tem um grande polo industrial naquela região, onde eles extraem o petróleo e bombeiam o petróleo para Arauari e bombeiam o gás até Manaus. E nós fazemos a transporte de equipamentos, pessoal, manutenção, perfuração, tudo feito de helicóptero, né? Então nós transportávamos containers, além de passageiros, né? Ou passageiro ou carga, não pode ser os dois. Mas nós fazíamos voos com passageiros e fazíamos voos com carga, né? Carregando containers, tratores, eles desmontam os tratores, cavadeiras, eles desmontam os tratores numa sequência, eu transporto esse material dividido na mesma sequência e eles remontam o trator, as cavadeiras no local. Então, no começo, era um helicóptero da Líder Táxi Aéreo, era um Bell 212, é muito parecido com aquele helicóptero do Vietnã, né, da Guerra do Vietnã. Sim. A diferença é que aquele é monomotor e o Bell 212 são dois motores, duas turbinas, né? E nós transportávamos, o Bell levava pessoas, eles desciam de rapel e começavam a derrubar a mata. Faziam uma clareira, o Bell começava a operar nessa clareira, eles iam aumentando essa clareira até que coubesse o meu helicóptero, que era o Sikorsky. E aí eu começava a trazer mais gente, trazer mais equipamento e aí depois trazia o trator. Depois que trazia o trator, meu amigo, aí desafio uma clareira imensa. E geralmente, tipo, vocês conseguiriam transportar, por exemplo, uma máquina inteira no helicóptero, desmontada? Trator de pneu pequeno, sim. Caminhonetes, transportávamos caminhonetes, caminhõezinhos pequenos. Mas as máquinas grandes, trator de esteira, né? Eles eram desmontados, como eu falei, naquela sequência, e nós trazíamos esse material e íamos montando, usávamos o helicóptero como guincho. Fazíamos o pairado, onde requer aquele treinamento foi da dificuldade de manter um helicóptero pairado, né? Fazíamos o voo pairado, íamos montando sequencialmente a mesma, como foi desmontado, né? A mesma sequência, né? E eles iam remontando o helicóptero. Então eu trazia as duas esteiras, colocava uma esteira do lado da outra, eles enrolavam. Eu trazia o trenó, que é aquela parte que corre de esteira, colocava, ajeitava, aí colocava em cima da esteira, eles já fechavam a esteira. Aí eu trazia o motor, vinha, fazia o pairada, descia para um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, puxa daqui, por ali, colocava o motor. Então eles iam montando, usando o próprio helicóptero como guincho. Depois que montava normalmente aquele trator D6, né? Aí, meu amigo. Esses equipamentos são tudo da Petrobras? Todos Petrobras. Todos Petrobras. E uma coisa interessante que acontece lá, que eu sou testemunha disso, a Petrobras abre uma clareira imensa, faz a perfuração, encontra ou não óleo nessa perfuração, às vezes encontra, mas não é um óleo que compense ser explorado. Faz o reflorestamento, com certeza. Depois ela tira todo o equipamento, acerta, né? Ela faz a terraplanagem de todo o terreno, faz a adubação e faz o replantio. Eles fazem o replantio? Muda por muda. Ganhou meu respeito. Olha, cheguei a transportar, dependendo da clareira, claro, né? 5.000, 8.000 mudas
são todas acondicionadas no helicóptero. O helicóptero leva as mudas, descarrega as mudas, eles fazem o plantio, muda a muda, e depois eles deixam só o heliponto montado, e depois eles fazem visitas esporádicas, visitas periódicas a essas clareiras para conferir o que vingou, o que não vingou, aquela que morreu, eles substituem as que morreram, de maneira que eles deixam a área totalmente reflorestada, né? Eu acho isso interessante, porque depois, com o advento do satélite, não tem mais como fazer uma clareira e deixar aberta. O IBAMA vai lá com o satélite, vai no Google e tira a foto da clareira e diz, ó, tem isso, isso, isso para retirada. Porque antigamente, tem uma coisa interessante, Wagner, a Petrobras fazia a furação naquela região. Tratores, máquinas, contêineres, material de lama, tubos. Uma vez que não deu óleo, era mais barato abandonar o equipamento na clareira do que retirar. Então, nesses 8 anos, eu fiz limpeza de clareiras de 30, 40 anos atrás. Porque o IBAMA, pelo satélite, localizou as clareiras, viu que tinha, e aí a gente ia para lá com o helicóptero, levava o pessoal cortava aqueles tratores velhos, enferrujados, tubos, cortava tudo no maçarico, nós transportávamos tudo embora. Ou seja, várias clareiras que estavam abandonadas e deterioradas devido a esses equipamentos foram limpas, tratadas e reflorestadas. Isso tudo dentro da floresta amazônica. Na floresta. Você já sofreu com... Você que trabalhou muito tempo ali dentro, um animal, alguma coisa assim? Não, eu nunca tive incidente com animais. Eu vi muitos animais, tanto a onça parda como a onça pintada, que é mais numerosa do que a parda. Nós tivemos contato com muitos animais, araras, macacos, mas nunca tive incidente nenhum com esses animais. Falando de emergência, você falou uma emergência. Sim. Uma emergência do helicóptero. Quando eles fazem o poço, eles perfuram o poço, eles têm como é que eu explico para você? É como se fosse uma cápsula de césio, uma cápsula radioativa, certo? Que é o mesmo césio que teve aquele acidente lá em Goiânia, que é o perigoso, né? Essa cápsula é transportada até lá em caixas, a da máquina de lavar, é uma bolinha pequena, mas é transportada numa caixa 2 vezes uma máquina de lavar, toda de chumbo, protegida. Eles pegam essa cápsula, descem ela dentro do tubo, dentro do túnel, precisando da perfuração, para radiografar a área e saber qual é a condição do poço, né? Cápsula de césio. E o interessante, uma vez eu peguei essa cápsula de césio na carga externa, nós não podíamos usar o rádio, podíamos usar nada. Transportei muito combustível, transportei muita dinamite também, né? Muito explosivo. Então, alguns voos não podia usar o rádio. Transportei essa cápsula de césio, só que 10 ou 15 minutos de voo, quebrou uma peça do helicóptero. Essa peça que nós chamamos de link é o que faz o movimento da pá. O helicóptero trabalha movimentando o tempo todo assim, né? Para você ir, descer. Como ela gira? Não, você tem a pá. A pá em si, girando, Entendi. ela muda de ângulo para poder você ter a sustentação, né? É como se fosse um ventilador. Por que o ventilador não sai voando? Ele não tem ângulo suficiente, né? Mas a pá do helicóptero, eu posso estar pousado no chão, o motor do helicóptero a pleno, e ele não sai do chão, porque o ângulo da pá está reto. Quando eu começo a torcer a pá, aí que ele começa a fazer vento, né, e criar sustentação. A peça que fazia esse movimento quebrou, e o helicóptero fica descontrolado. Tanto é que eu retornei imediatamente, fiz a curva imediatamente, chamei o aeroporto e o cara perguntou: quanto tempo você está fora? E eu não conseguia ver o relógio, eu estava com o relógio no pulso, mas o helicóptero tremia tanto, balançava tanto, vibrava tanto, que eu não conseguia ver a hora, para saber a hora que eu decolei, quanto tempo eu estava fora, eu não conseguia ver a hora. Tremia tudo, você não consegue enxergar o painel, vibra tudo, é monstruoso a coisa. E aí eu tinha essa cápsula de césio, e eu pensei, seria o certo eu alijar a cápsula, soltar a cápsula. Mas como que eu vou soltar uma cápsula de césio no meio da Amazônia? Caos. Vai vir um exército, marinho, eles vão ter que encontrar essa cápsula. Porque se romper o invólucro de chumbo e ela cair num lençol freático, num riacho, num rio, amigo, vira o caos. Ela contamina tudo. Seria um transtorno muito grande.
com certeza o Exército iria para lá, talvez a Aeronáutica iria para lá. Ia te dar problema não, né? Você estava num acidente, né? Não ia ser um problema para mim, mas seria um problema para todos. O Estado. Né? Imagina uma cápsula de Césio perdida no meio da selva. Está contaminando a água ou não está contaminando a água? Está contaminando o solo ou não está contaminando o solo? Então, era um problema seríssimo, né? E mesmo, digamos que não violando uma regra, mas tentando conciliar, eu não aligi a carga e optei por voltar. Só que eu sabia que para voltar, primeiro eu passava em cima de uma estrada que ligava o nosso aeroporto ao nosso alojamento. Então eu optei por ir por cima procurar a estrada, que era mais perto, consegui chegar em cima da estrada e por cima da estrada eu fui até o aeroporto, porque uma vez que eu alijasse na estrada, eu saberia onde estava. Então, apesar da dificuldade, nós conseguimos, eu e o copiloto, né? Nós fomos com o copiloto, eu consegui retornar ao Urucu, retornar ao aeroporto e alijar essa cápsula dentro do aeroporto. Então, foi uma emergência que teve assim, um resultado excelente, né? Porque eu consegui tanto salvar o equipamento, como salvar a cápsula de césio, que poderia ter contaminado uma área muito grande. Ô Sérgio, eu nunca na minha vida tive um amigo que precisou dormir em cima do contêiner por causa de uma onça. Você já teve um amigo assim? Não, eu já tive assim, por exemplo, limpeza, né? Eu levo uma equipe de 18 pessoas a uma clareira, onde existe uma perfuração, onde eles estão extraindo o óleo para fazer a limpeza da área. Deixa o pessoal, retorna ao aeroporto, daqui a pouquinho me chamam, Sérgio, vai lá urgente que a onça quase pegou um trabalhador. Aí eu retorno a clareira, chego lá, o trabalhador está da cor da parede, branco, da cor desse teto, branco, coloco ele no helicóptero, isso aconteceu 2 vezes, levei ele para a cidade, já posei lá no posto médico, né, que ele levou 3 dias para falar. Ele passou 3 dias internando para falar. Porque eles foram limpar esse local, próximo tinha uma árvore muito grande tombada e a onça fez uma toca. E ela estava nessa toca com 2 filhos. E aí, dias depois, semana depois, eu levei 2 mateiros, que são 2 pessoas especializadas aí na selva. Os mateiros desceram do helicóptero, são corajosos, desceram do helicóptero, localizaram a toca da onça, descobriram que ela estava lá com filhotes, voltou e disse, olha, ela está lá com ela com filhote em cada qualquer coisa. Não tem. Era muito comum, por exemplo, a gente saía do alojamento em direção ao aeroporto, na estrada, e encontrava uma onça deitada no meio da pista. Porque à noite a selva fica muito fria, né? E a estrada é mais quente. Está deitada. Era padrão. O ônibus para, ninguém buzina, ninguém grita, nada. Eles pararam lá, esperando ela tomar a decisão de a hora que ela vai querer. Então, eu já cheguei no aeroporto com 2 horas de atraso, porque com 2 horas de ônibus, esperando a onça de resolver sair da estrada. Então, existe um respeito muito grande, né, da empresa, da Petrobras, com relação à fauna, né? Os animais, né? Existe um respeito muito grande. Bacana. Essa é uma história que eu nunca imaginava da Petrobras, né? Que bacana. Sim. Ô Sérgio, você, quando... falar de um assunto aqui. Quando os Mamonas assassinos morreu, né, naquele acidente trágico que eles tiveram com o avião, você estava no show deles? Eles fizeram um show, né? Eu voava um jato, como eu te falei. Né? Eu transportei os executivos que chegam antes do show para combinar bilheteria, combinar pagamento e tudo mais, assim, anda. E eles chegaram no aeroporto após o show, decolaram a Brasília, abasteceram em Brasília, jantaram e foram para São Paulo. E eu fiquei no local aguardando o fechamento do caixa e tudo mais. E foi quando eles faleceram, né? Infelizmente, foi um acidente trágico. Você acha que foi imprudência aquele acidente? Foi comprovado que foi imprudência ou não? Foi erro humano. Foi imprudência. Houve o erro do piloto, né? E o erro do controlador. Isso foi comprovado? Sim, isso aí é isso. Porque, às vezes, as pessoas, o passageiro, costuma se assustar quando falar o avião arremeteu. Mas arremeter é normal. O avião arremeter é um procedimento de segurança. Né? Eu faço uma aproximação para uma pista e vejo que, aquilo que eu te falei, existe 50%. Não dá certo? Eu tenho que ter a decisão. Eu não pode pousar arriscando. Eu tenho que decidir.
Então, se eu estou vindo para um pouso, estou chegando para tocar e dar um vento e tiro o avião da trajetória, é mais saudável e coerente arremeter. E algumas pessoas têm medo, né? O avião arremeteu, o passageiro fica desesperado. Calma, ele arremeteu. É melhor ele arremeter do que ele quebrar na pista. É. E no caso dos Mamonas, eles chegaram em Guarulhos, São Paulo, com uma aproximação desalinhada. Eles estavam fora do eixo, fora da direção, estavam muito alto. Aquele avião era um IA-25 Delta. Então, Lima, Sierra Delta. Tem o Lima. Aquele aeronave, o IA-25, é uma aeronave muito nervosa. O menino, o cantor, como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, eu não lembro o nome dele. Agora não ouvi o nome dele. Mas eu pensei, ele estava no comando. Não, ele estava pilotando, estava no lugar do copiloto. Impossível. Primeiro porque o copiloto falou no rádio. Quem respondeu o controle foi o copiloto. Então era impossível. Nenhum piloto em sã consciência colocaria um passageiro de um Lia-25 durante um pouso. O Lia-25, como eu te falei, Dinho, né? Era Dinho, né? É Dinho. Como eu te falei, é um avião muito nervoso. É um avião realmente que foi projetado para ser um caça. Como ele não atendeu as especificações como caça, ele foi convertido para passageiro. É um jato extremamente nervoso. Então, o Dinho estava no... Não, o Dinho não estava. Não estava? Não estava. Ô, Sérgio. Mas o que aconteceu? Só resumir você. Ele fez uma aproximação e arremeteu. Quando ele arremeteu, ele avisou. O copiloto avisou. O Lima Serra Delta está arremetendo. Nós estamos desalinhados e alto, estamos iniciando a arremetida. Normal. Ok, arremeta, curva à direita, indo para a nova final. Aí o copiloto cotejou, repetiu a mensagem. Ok, estamos arremetendo, curvando à esquerda, para levar na final. E naquele aeroporto de Guarulhos, você não pode arremeter à esquerda. Você tem a certa arena. O certo é você arremeter à direita. Você vai lá em Santos, volta e faz uma nova aproximação. Houve o erro do piloto, que arremeteu para a direita, e houve o erro do controlador, que não percebeu ele dizer que estava arremetendo para a direita. Isso foi uma coisa que houve muita polêmica. De quem foi o erro? Mas e a caixa preta do avião? Pegaram a caixa preta? Sim, existem as gravações. O erro foi do piloto. O piloto curvou para o lado errado. Mas houve a conivência de erro do controlador. Por que a gente repete a mensagem do controlador? A gente repete a mensagem da rádio. Para que ele saiba que você entendeu. Né? E foi repetido. O copiloto repetiu a mensagem. Só que em vez de dizer à direita, estamos repetindo à esquerda. E o controlador não percebeu esse problema. E eles, eu digo a você, por metros. Porque o primeiro impacto foi nas árvores, no topo da serra. De metros. Mas estado que foi? São Paulo. Foi São Paulo, né? São Paulo, Guarulhos. Onde você tem o aeroporto, Serra da Cantareira e o mar. Ah, é mesmo. Então, se ele decolasse, se ele arremetesse, curvasse à direita, ele ia lá em Santos, fazia a volta, chamaria na final. Ele arremeteu para a esquerda. Não. E eu diria a você, por metros. Era o dia deles. Por metros, eles bateram na serra. Eles valaram nas árvores e entraram voando. Você chegou a conhecer eles, pessoalmente? Eu convivi com eles assim, de intervalo de um show ou outro, né? Não tive contato pessoal. Eles realmente, fora do ar, digamos assim, fora do show, eles eram tão palhaços quanto durante os shows, né? Eles eram muito engraçados, muito simpáticos, muito risonhos. Eles estavam no auge, estavam no topo, né? O piloto você conheceu? Conheceu. Ô Sérgio, e vamos falar rapidamente aqui também do acidente da Marília Mendonça. Você lembra do acidente? Né? Sim, se você lembra dos Mamonas, você vai lembrar da Mendonça, que não tem tanto tempo. Lembro. Ali, na sua opinião, você como piloto, foi comprovado o que ali? Erro do piloto. Erro do piloto também? Erro do piloto. Meu Deus. Ali, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai realizar um voo, né, é ter informações a respeito do destino. Né? E existem boletins informativos, quando você faz o plano, existem boletins informativos. Hoje em dia não. Antigamente você ia na sala S, abria uma pasta, aeroporto tal, e tinha tudo em boletins informativos. Hoje em dia não. Hoje em dia o piloto tem acesso pelo notebook, pelo iPad, ele tem acesso a todos os boletins. E lá consta que existe a rede de alta tensão. Lá consta. Ele veio, fez a aproximação,
optou por pousar na cabeceira oposta, onde tem a rede de alta tensão, mas no procedimento de aproximação está... Sérgio, mas peraí, mas nesse percurso ele estava muito baixo, ele já estava com problema quando bateu Não, ele não teve problema nenhum. Mas por que ele tava... Por que ele voou tão baixo, então, para bater na rede? Ele vinha pousando. Ele vinha pousando. Então, ele passou na lateral do aeroporto, curvou à esquerda, ingressou na final, tirou o motor e começou a descer. O problema, Wagner, é que naquele local existe uma observação, as informações de voo, que é o NOTAM, que diz que a curva é 1 minuto. Você vai passar do aeroporto, vai afastar 1 minuto, vai curvar à esquerda. Mesmo uma questão de conforto, turbulência, ele alongou esse 1 minuto. Ele voou mais tempo. Quando ele fez a curva, ele estava atrás da linha de alta tensão. Se ele tivesse feito a curva em 1 minuto, ele estaria na frente dela. E desceria normalmente, pousaria. Como ele prolongou a final, a perna do vento, ele acabou passando pela rede de alta tensão, curvou, quando ele começou a descer, ela estava na frente dele. E aí houve a colisão. Infelizmente. Naturalmente, ele deve ter dado muito choque, né? Não. Não? Tem uma... Você só tem choque se você pegar em 2 fios ao mesmo tempo. Ele pegou 10 de uma vez, arrebentou tudo. Ali você tem fios elétricos. Você não tem neutro. Você não tem terra. Só tem fios com energia. Um passarinho pousa no fio, não leva choque. A gente faz manutenção, existe manutenção dessas redes de alta tensão, feitas de helicóptero, onde o cara sai do helicóptero, senta num carrinho, nela, e faz a manutenção. Anda nela para lá e para cá e ela está ali. Ele não leva choque. Por que ele não leva choque? Porque não existe um aterramento, não existe um neutro. Porque o choque, a energia tem que correr no seu corpo para algum lugar. Se você está em cima de um fio eletrificado, mas você não tem como descarregar essa energia em lugar nenhum, ela não vai correr. Não vai correr, você não leva choque. E no caso ali, o que aconteceu foi que o cabo da alta tensão cortou a cauda do avião. E aí ele perdeu o controle desse. Infelizmente aconteceu a tragédia. Ô Sérgio, para a gente finalizar aqui, a história chapecoense. Erro do piloto também. Erro do piloto e erro do piloto é reincidente, né? Erro reincidente. Ele já tinha feito isso. Mas é aquilo, na aviação, a gente tem as 2 piores emergências são mesmice e retorno ao lar. Olha só. Mesmice porque você faz aquele voo todo dia, você faz a mesma coisa todo dia, um dia você distrai e erra. Vai dar ruim. E volta ao lar, é aquilo, você está voando, aparece uma emergênciazinha, acende uma luz de motor, uma luz de pressão de óleo, uma luz de alta temperatura. Pô, tá só 10 minutos para chegar. Ele prolonga o voo para poder chegar. Eles são duas coisas muito problemáticas. No caso do Chapecoense, ele não tinha combustível suficiente para fazer ponto A, ponto B, alternativa ponto C e voar na espera. Lembra que você? Sim. Que a regra é essa, ponto A, ponto B, ponto C. Sim. Ele não tinha combustível suficiente. Tanto é que ele tentou fazer o plano e o plano foi recusado. Mas o sogro dele era o chefe da ANAC naquela região. Então o sogro dele mandou a sargento, a moça, aceitar o plano. Foi uma ordem. E ela aceitou. Ele já tinha feito isso uma vez. Deu certo. Ele chega com quase 0 de combustível, mas chegava. Ele fez a primeira vez, deu certo. Ele foi fazer a segunda. Se a primeira vez deu certo, é o problema da mesmice. Né? Eu fiz uma vez, deu certo, eu fiz de novo. Está errado. Deu certo da primeira, vai dar certo da segunda. Infelizmente, o ser humano é assim, né? Só que um detalhe. Quando ele estava chegando no destino, ia dar certo novamente, um avião decolou em pane. Um avião de passageiro, um avião grande decolou, detectou uma pane. Todo avião, quando faz voo internacional principalmente, ele sai com muito combustível, muita bagagem e passageiro. Então, normalmente, ele decola com mais peso do que ele pode pousar. Parece estranho, mas o trem de pouso, quando você vem para o pouso, ele tem um impacto. Então, esse impacto que ele tem força o trem de pouso. Quanto mais pesado, maior é o esforço. Então, normalmente, você tem uma capacidade maior de decolar com mais peso, mas para voltar tem que ter menos peso. Ele decolou super pesado, normal, voo internacional, noturno. Declarou emergência. O controlador falou, afaste-se, eu preciso voar para queimar combustível para chegar no peso
máximo de pouso e pousar. É isso, tem emergência, fica voando, queimando combustível. E aí o controlador declarou, estamos em emergência, temos uma aeronave em emergência. A aeronave em emergência tem toda a prioridade. Mas, se ele chegando lá, recebendo a informação que não podia prosseguir para o pouso, porque tem uma aeronave em emergência voando, ele tinha que falar, eu também estou em emergência, não tenho combustível. Tenho que pousar. Obviamente ele ia pousar, porque o outro avião estava voando. Querendo, bom, se o controlador ou não, eu pousaria. Vai pousar, vai ter autorização. O controlador não pode se negar a dar informações. Uma coisa também que da aviação que as pessoas não sabem, né? Quando, se eu resolver decolar a revelia, o controlador vai ter que, se eu resolver pousar a revelia, ele vai ter que me dar todas as informações pertinentes ao voo. Ele não pode se recusar. Então, ele deveria ter chegado ali e declarado a emergência. Mas se ele declara emergência por falta de combustível, quando ele pousasse, ia ter uma investigação. Você pousou sem combustível. Você deveria ter combustível para chegar aqui para o ponto C, e ainda voar mais meia hora. Por que você pousou aqui sem combustível? Para evitar essa investigação que ia trazer problema para ele, o que ele fez? Ficou calado. Ele ficou calado, a aeronave estava voando lá, ele chegou, o cara disse, ok, faça uma órbita e aguarde para o pouso. Ele começou a girar. Volta, na volta, parece na terceira volta, o motor já apagou. Quando esse motor apagou, foi que ele declarou a emergência e pediu para pouso. Só que ele já tinha queimado bastante combustível dessas voltas, já estava em altitude já de emergência. E aí ele tentou descer, aí os outros motores apagaram na sequência, apagaram todas as luzes, ele desceu praticamente planando o motor. Bateu no morro antes do aeroporto. Certeza ele bateu vendo o aeroporto. Então, infelizmente, erro do piloto e reincidência, né? E irresponsabilidade. Inclusive, essa sargento que autorizou o plano também foi processada, né? Pela falha dela. E ela fugiu de lá e está no Brasil. Ela está lá no sul do Brasil. Ela pediu asilo no Brasil, está sendo perseguida. Porque, afinal de contas, ela cumpriu ordem. Sim. Mas existe a máxima, né, que uma ordem esdrúxula você não deve cumprir, né? Ela cumpriu. Ô Sérgio, bom, nós vamos encerrar por aqui. Foi muito bom, né? Eu gostaria, antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer você, né, em primeiro lugar, por você ter aceitado o nosso convite para fazer esse bate-papo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para a nossa geração atual, uma mensagem de esperança, uma mensagem, aquilo que você estiver no teu coração para falar. Uma pequena mensagem. É possível. O que eu digo à juventude, né, voar é um sonho. Existem muitos jovens, né, que sonham em voar e não conhecem a trajetória. Então, hoje em dia, com a facilidade da internet, eu sugiro você que tem vontade de voar, que pesquise, corra atrás, porque nada é fácil. Mas realizar um sonho é muito prazeroso. Então, eu conheço várias pessoas que me perguntam, mas como que é tirar a carteira? Como que é ser piloto? Pesquise, corra atrás, porque quando eu comecei a minha aviação, eu não tinha nenhum parente que tivesse sido ou fosse, na época, piloto. Eu não tinha ninguém que me dissesse o que era ser piloto. Mas eu tinha um sonho, eu tinha vontade de ser. E a vontade, como eu falei para você, a vontade vence o medo. Quando você tem vontade de alguma coisa, você faz qualquer coisa por essa vontade. Então eu aconselho você que busque o seu sonho. A aviação está se modernizando. Hoje em dia a aviação é muito mais segura, muito mais complexa, porém muito mais segura. O mercado está crescendo. Cada dia mais se precisa. Os Estados Unidos precisa muito de pilotos. Existe uma demanda muito grande para pilotos e muito maior para mecânicos de voo. Então, se você tem um sonho, eu aconselho que você corra atrás. É possível e eu sou prova, sou testemunha de que é possível. Bom, mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. E eu quero agradecer você também que assistiu esse bate-papo, essa entrevista com o Sérgio. 36 anos na aviação. Galera, que Deus abençoe você. Vamos continuar firme. Se inscreva no nosso canal. Siga-nos nas nossas redes sociais. E... Só um detalhe. Sim. Existem pessoas que podem ficar curiosas, né? Ter alguma pergunta, algum questionamento. Sim. Sugiro que você possa, talvez, receber, né? Sim, claro. Se quiserem passar para mim, fazer perguntas, se quiser entender melhor, tirar alguma dúvida, estou à disposição, é só você entrar em contato. Será um prazer.
deixa o seu comentário, né, no YouTube, deixa o seu comentário, a gente vai ler o seu comentário e depois nós vamos trazer o Sérgio novamente para trazer as respostas para você, ok? Pessoal, muito obrigado e mais uma vez, tamo junto, Deus abençoe e até o próximo bate-papo. Um abraço, fica com Deus.